O Médio Oriente sempre foi uma região pautada por ser um caldeirão cultural, social e religioso. É no meio desse turbilhão de povos, religiões e nações que está Israel e tentamos descobrir a origem do povo hebraico para chegarmos ao mais conhecido de todos os nazarenos, Jesus. Imagina um povo nómada que anda pelo deserto a deambular, que consigo traz as suas famílias, crianças, os seus animais e quando chega a determinados sítios se instala por um tempo, aí faz a sua vida. Imagine se alguma vez seria possível pensar que um povo desses ia ser uma grande nação. Mas foi precisamente isso que aconteceu com Israel. Aconteceu porque Israel decidiu acreditar num Deus, um Deus que os ajudava, que os abençoava, que lhes dava algumas promessas. E esse Deus acabou por deixar um livro, quase um manual de instruções, que é utilizado um pouco por todo o mundo. E caso você duvide dessa veracidade ou da veracidade desse manual, estamos precisamente aqui, em Qumran. E ali atrás, naquelas duas grutas que foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, o achado arqueológico mais importante do século XX, que vem mostrar que aquela Bíblia que era utilizada por esse povo é precisamente a mesma Bíblia, as mesmas palavras, os mesmos manuscritos que eu utilizo ainda hoje na Bíblia que eu tenho em minha casa. Vamos conhecer a história de Israel e o que aconteceu aqui. Longe vão os tempos das colinas despidas de Nazaré e outros locais. A modernização avançou e muito, mas a história, essa é incontornável. Eu e a equipa tínhamos 5 dias para apontar os caminhos a percorrer. E se há uma cidade que apresenta ou representa os paradoxos de Israel, essa cidade tem que ser Tel Aviv. Porque, embora seja religiosa, é a cidade que tem, por exemplo, o cognome de capital do movimento gay, não só aqui em Israel, de tal forma que tem a parada gay anual. Mas isto não seria de todo surpreendente se olharmos para o Knesset, que é o parlamento israelita, tem deputados e partidos árabes. Se olharmos para a história ainda, não digamos tão recente assim, mas contemporânea de Israel, tem Israel aquela que foi considerada a primeira ministra dos tempos modernos, Golda Meir, que esteve à frente dos destinos da nação hebraica
antes mesmo de se falar de feminismos. Não estamos de todo a afirmar que Israel é a sociedade perfeita, nada disso, mas que vamos encontrar realidades que seriam impensáveis em países vizinhos, isso sim. Pessoal, nós estamos aqui em Yafo. Em hebraico a gente chama Yafo. Em português nós chamamos Jope, assim que está mencionado no Novo Testamento. Olhem que interessante aqui. Eu tenho uma data 1515 a 1917. Este canhão é da época do Império Turco. Por que eu estou mencionando esta data? Porque nós estamos aqui ao lado de Tel Aviv. E Tel Aviv, ela foi comprada nesse período, em 1909, aonde quem estava aqui eram os turcos. Então não devemos falar em territórios conquistados, e sim comprados pelos judeus, os primeiros imigrantes. Já este pedaço daqui, que é apenas uma pequena percentagem de terras de Israel, sim foi conquistado em guerra e sim foi adicionado para o território de Israel. Por isso que a prefeitura chama Tel Aviv Yafo. Nós estamos habituados a, sempre que pensamos em Israel, só pensamos que a religião está em cidades como Belém, Nazaré e Jerusalém, mas também vemos religião aqui em Tel Aviv. Reparem aqui o mar, se a gente notar, você vai ver vários surfistas, você vai ver aqui em frente bandeira gay, e isso mistura surfista, bandeira gay, startups, uma igreja. Olha essa igreja aqui, uma igreja de São Pedro, onde os franciscanos estão aqui há mais de 100 anos. Os franciscanos chegaram aqui em 1219, estão aqui até hoje. Então, Tel Aviv, assim como Israel, mistura muito religião, cultura, já que a gente tem que lembrar o seguinte: o judeu que veio da Europa, ele trouxe toda aquela cultura da Europa para Israel. Ele quer viver como ele vivia na Europa. Então você tem essa mistura: cultura, religião, surfista, startup, tudo se mistura em Israel. Então, João, você nota esse paradoxo em Israel? Olha essa igreja, ela é de 1219, os franciscanos chegaram à Terra Santa e já começam a se estabelecer. Os franciscanos, eles representam o Papa na Terra Santa. Lógico, a igreja não é de 1219. No local existiu uma antiga fortaleza. Essa igreja é século XIX e foi montada essa igreja em cima daquele local anterior. Então, nós temos cultura, modernismo e religião. Tudo se mistura em Israel. Podemos ir visitar? Podemos entrar na igreja de São Pedro. Os dias não serão muitos e o tempo, obviamente, limitado. Mas apesar de toda a modernidade da Israel atual, não existe forma de dissociar este território e a componente religiosa. Samuel, nós estamos aqui diante de uma fonte que, segundo me parece, tem os signos do horóscopo.
Isto quase que nos leva a um traço milenar do povo judaico, dos hebreus, que sim, são profundamente religiosos, mas também profundamente supersticiosos. Ocorre que, se você olhar ali, neste local, foi encontrada uma pedra. Nessa pedra tinham os 12 horóscopos e aí a prefeitura decidiu homenagear os horóscopos. Tem pessoas que acreditam que são símbolos pagãos, mas o que é muito interessante é que estes símbolos pagãos do horóscopo são encontrados também em sinagogas, em pisos de sinagogas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, esses pisos encontrados nas sinagogas. Signos do zodíaco nas sinagogas? Bom, talvez explique a relação muitas vezes disfuncional do povo com Deus, que os advertia para não buscar direção e orientação nesses caminhos. Paradoxos à parte, é tempo de atravessar a ponte para o lado de lá. Chegados que somos a Israel, passamos as nossas primeiras horas na cidade de Tel Aviv, onde os contrastes entre moderno e antigo, contemporâneo, histórico, religioso e pagão estão à vista de todos. Israel pode ser tudo para todos, só depende para onde direcionamos a nossa atenção. Pessoal, a igreja chama a Igreja de São Pedro. Nós conhecemos uma passagem bíblica que fala que Pedro revela através do Espírito Santo a Jesus, dizendo, quando Jesus pergunta, o que falam sobre mim? E Pedro, no momento que revela, dizendo, Senhor, tu és o Filho de Deus, Jesus intitula Pedro, dizendo-lhe, teu nome não será mais Simão, você será Pedro, pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Por isso, se a gente vê lá em cima onde nós temos a cruz, vocês estão vendo a cruz ali em cima? E estão vendo uma pedra? Essa pedra veio exatamente do local onde Pedro ele revelou a divindade de Jesus. Por isso que foi colocado a pedra ali lá em cima e a igreja chama o quê? Igreja de São Pedro. Pedro, pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Essa igreja é moderna, a maior parte das igrejas são modernas, são século XIX, todas foram destruídas pelos conquistadores, mas sempre as igrejas elas estão em locais onde anteriormente houve uma igreja anterior. Aqui, anteriormente, nós tivemos uma fortaleza dos cruzados. Então sempre houve presença aqui. Como falei, os franciscanos estão aqui desde 1219 até os dias de hoje e eles representam o Papa na Terra Santa. Existe, obviamente, uma componente emocional quando dizemos
Terra Santa e pensamos nos milenares conflitos que ainda hoje fazem correr sangue, mas não terão sido semelhantes noutras latitudes. Impérios como o persa, romano e outros terão com certeza também as suas fragilidades. E por falar em impérios... Samuel, é impossível dissociar o povo hebraico das dinastias e daquilo que foi o Império Egípcio. O que se calhar não estávamos à espera de encontrar o Egito em terra atual de Israel. Sim, nós estamos exatamente aqui em terras de Canaã. Canaã são as terras do Egito. E eu estou exatamente agora no momento onde era a entrada da antiga cidade de Jafo, Jope, onde foram encontrados achados arqueológicos, onde aqui eu tenho uma cópia, onde prova a presença do Egito. Reparem lá em cima o passarinho com o sol. Esse é o nome de Ramsés II. Ramsés II é aquele faraó que libertou o povo judeu do Egito. Ou seja, tudo isso aqui pertencia ao Egito, provas de Canaã. Além deste local, foram encontrados também outras cidades, como eu tenho em Bet-Shean, também foi encontrado presença do Egito, e outras cidades de Israel, onde prova a presença do Egito e provas de Canaã. O que significa que o Egito e o Império Egípcio não terminava nas margens do Nilo. Não, isso aqui, o Egito chegava até aqui. Os judeus são descendentes dos cananitas, cananeus. Então, essa também é outra prova, que nós somos cananitas. E aqui eu tenho essa prova arqueológica, onde o original se encontra no Museu de Israel. Vamos dar uma paradinha aqui para ver essa foto, que está bem interessante, pessoal. Nessa foto, a gente consegue ver o tamanho de Tel Aviv. Tel Aviv é pequeno, são apenas 400 mil habitantes. Ocorre quando a gente bota na internet, aparece 1,5 milhão e 1 milhão e pouco, porque eles são uma cidade satélite. Tel Aviv termina aqui, onde eu tenho um rio que chama Ayarkon. Apenas essa parte daqui é Tel Aviv. E como eu falei anteriormente, este pedacinho aqui é Iafo, Jope em português, foi acrescentado depois de 48, ou seja, virou Tel Aviv e Iafo. Pelas imagens, podemos deduzir que estamos num bairro onde o artesanato e a criatividade moram. E fomos tentar perceber. Samuel, uma das características ou uma das narrativas que ouvimos relativamente a Israel é de que não permitem outras culturas, não dão espaço a minorias, querem que quem vem para Israel seja completamente absorvido com a tradição judaica, mas há sítios onde vemos que isso não é de todo verdade. Não é verdade, muito pelo contrário. Os judeus trazem a sua cultura do país deles para Israel e Israel absorve aquela cultura. Aqui, por exemplo, nós estamos num local onde os pessoal do Iêmen vieram caminhando e conseguiram trazer a cultura dele, implantar a Israel, mantendo símbolos judaicos e também não judaicos. Ou seja, Israel é um país aberto, onde nós já vimos que você tem todo tipo de cultura e essa cultura é absorvida pela população, aonde Israel é a única democracia de todo o Oriente Médio. Então não tem por que falar em discriminar nenhum outro povo ou cultura. Vimos há pouco em Tel Aviv uma mesquita, uma igreja, uma sinagoga, então não se discrimina. Mas algo que também é extraordinário é a capacidade destes artistas, apesar de não estarem nas suas culturas e nos seus países de origem, continuam
dar à sociedade israelita essa mesma cultura e experiência. Exatamente. Israel ganha com isso, porque cada povo traz o que tem de melhor para cá. E relativamente a este sítio onde estamos, inclusive acho que ali atrás há Eles têm uma fábrica onde... e é tudo feito manualmente, mantendo aquela tradição cultural deles, tudo feito à mão. A gente pode Podemos lá ir? Podemos ver então a vamos fábrica. lá. Algo no artesanato revela o traço genético dos povos. Aliás, existe em todos os povos algo único que os destaca. Os aquedutos romanos, as pirâmides egípcias ou a pólvora chinesa. Já Portugal, a língua de Camões. Então, estamos aqui na cidade velha, cidade antiga de Yafo, no Ben Zion David Yemenite Art Museum. Eu sou aqui a fotógrafa das joias, que são todas feitas à mão. A característica aqui do lugar é que o artista Ben Zion David é nona geração de artesanato de joias, que é bem específica do Iêmen, que quando quase todos os judeus que vieram do Iêmen foram emigrados. Teve uma imigração que se chamou Red Carpet Operation. E aqui ele fundou um museu onde as joias são feitas aqui, e duas galeras com silver e ouro. Então, o que vocês podem ver aqui é que todos esses objetos foram tragos pelos os avós e os bisavós do artista, e são objetos que eles mesmos são feitos à mão para fazer os objetos feitos, as joias feitas à mão. A Operação Tapete Mágico foi o nome dado a 380 voos secretos que resgataram os judeus do Iêmen, que começaram a ser ameaçados logo após o nascimento do Estado de Israel em 1948. A comunidade judaica teria aproximadamente 55 mil pessoas, fruto de 2.000 anos de coexistência neste país muçulmano. Agora não chegarão a 50. Tel Aviv e Jope. De um lado, a modernidade e o urbanismo. Do outro, a antiguidade e o artesanato. A história factual e o mito numa dualidade nem sempre serena, mas absolutamente surpreendente. Em comum, algumas coisas sim, mas a existir uma ligação umbilical, teria de ser o Mediterrâneo. Este sedutor mar e a sua costa que serviu de partida e chegada a tantos quantos a história conta e a outros tantos, anónimos, dos quais a história ficou por contar. Mas isso fica para outro dia, o que por estas latitudes já é um milagre em si mesmo.